Oi, pessoal. Não tem ninguém ainda. Tem alguém aí? Estamos com alguns problemas técnicos. Tem alguém aí? Oi, pessoal. Estamos com problemas técnicos aqui. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem de novo. Pessoal, estamos aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. Tivemos alguns problemas técnicos no nosso Instagram aqui, mas agora vai dar certo. Estamos conseguindo. Então vamos esperar mais uns minutinhos as pessoas entrarem. Isso, Henrique, agora foi. Ô, estresse. O primeiro sempre é assim, né, gente? O primeiro Instagram da Clínica Anavita tinha que ter emoção. Pessoal, chamem aí seus familiares, seus vizinhos aí. Vamos conversar um pouquinho sobre a alimentação, sobre imunidade, sobre felicidade, sobre como a gente tem pensado a nossa alimentação nessa época de coronavírus, de quarentena. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Acho que já tem bastante gente, já dá para começar a falar um pouquinho disso. Que bom, gente, que bom que vocês não desistiram, ficaram aí nos esperando. Eu e o Henrique suando aqui para conseguir entrar, para conseguir logar, mas deu tudo certo. Então, gente, vamos começar a falar um pouquinho de como a gente tem pensado na nossa alimentação nessa época de coronavírus, nessa época de quarentena. Eu tenho falado com os pacientes, para vocês que sabem aí, né? Eu continuo atendendo online, não parei os meus atendimentos, estou de casa atendendo. E eu tenho visto as pessoas falando bastante sobre ansiedade, apreensão. Nós já estamos com mais de 30 dias dessa quarentena. E daí então as pessoas têm me questionado um pouco, têm reclamado bastante da necessidade de comer carboidrato, doce e açúcar. E aí eu tô trazendo esse assunto de novo aqui de forma mais abrangente, porque tá passando o tempo e eu tô vendo que as pessoas elas seguem cada vez mais ansiosas, elas seguem cada vez mais buscando um aconchego, buscando uma forma de lidar com tudo que está acontecendo. E é interessante a gente entender o reflexo disso na nossa alimentação. Então, assim, quando a gente passa por um momento de, como é que eu vou dizer, de restrição, que é o momento da quarentena, é um momento de restrição, né? Nós estamos restritos em casa, nós estamos restritos do convívio familiar, muitas vezes, do convívio com amigos, na vida social, do trabalho. Muitas pessoas estão passando por situações delicadas financeiramente em função da dificuldade do trabalho, de ir para o trabalho normalmente, né? E mesmo que tudo isso passe logo, eu tenho a impressão de que nós vamos ficar um pouco ainda receosos. Eu não sei exatamente quanto tempo vai levar para que a gente consiga retomar a nossa rotina de uma forma tranquila, sem medo, né?
E o medo, a apreensão, toda essa restrição que nós estamos vivendo, vai gerando ansiedade, vai gerando insegurança, vai gerando esses sentimentos. E esses sentimentos, eles acabam nos trazendo, de certa forma até inconsciente, acabam nos trazendo uma certa falta de afeto. Não é uma coisa consciente isso, né? Mas é uma coisa interna, é uma sensação que nós temos com essa restrição. E essa falta de afeto vai gerar no nosso organismo uma necessidade. Ah, estão falando que travou. Já voltou, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Escrevam aí. Estão me ouvindo, gente? Ah, acho que agora voltou, né? Estão me ouvindo? Sim, voltou. Então, gente, eu estava falando que toda essa restrição que nós estamos vivendo, ela se traduz dentro das nossas células, do nosso corpo, como uma falta de afeto. E a falta de afeto, a necessidade desse preenchimento, vai ser interpretado no nosso organismo como uma necessidade de açúcar, uma necessidade do doce, do carboidrato. O açúcar, o carboidrato são alimentos que trazem o aconchego para a nossa célula, que trazem esse conforto. Só que ele é um conforto enganoso, porque o açúcar, principalmente, ele baixa a nossa frequência energética, ele rouba a energia das nossas células. No momento que ele rouba a energia das nossas células, ele baixa a nossa frequência. Então, a gente tem a impressão de que está, de certa forma, se aconchegando, comendo mais carboidrato ou mais açúcar, porém, dali a um tempo, com a queda da frequência energética da nossa célula, o nosso corpo vai ter de novo essa necessidade, e de novo, e de novo, e de novo. E com isso acaba gerando os famosos... Não fugiu a palavra? A compulsão alimentar. Então, essa baixa da energia, da frequência da nossa célula, vai gerar mais necessidade do carboidrato, mais necessidade do açúcar, mais ele vai baixar a nossa frequência. Para quem está entrando agora, eu estou explicando que o açúcar, o alimento mais denso, o excesso do açúcar e do carboidrato, baixa a frequência das nossas células. E nós temos essa tendência a comer o açúcar e o carboidrato nessa época de quarentena, de restrição da nossa liberdade, né? Por uma necessidade de afeto. Então, a minha intenção hoje aqui é trazer esse tipo de informação para vocês. De trazer essa informação de que comer o açúcar e o carboidrato para tentar se conectar com o afeto é uma situação momentânea. E o que isso vai gerar para a gente? Além de mais necessidade de comer esse tipo de alimento, a gente vai engordar. A gente engordando vai aumentar a ansiedade. E nós já estamos cheios de ansiedade de toda essa situação. Então, gente, o que eu quero trazer hoje aqui são dicas, ideias, sugestões, informações para que a gente possa pensar de uma forma diferente a nossa alimentação nessa época. Então, assim, todos nós de um nível, de um certo grau, ou menor ou maior, nós estamos preocupados com a contaminação, estamos com medo, estamos apreensivos de como está a nossa imunidade. Então, a gente aumentar o consumo de carboidrato e açúcar na nossa alimentação, como eu já falei, vai baixar a nossa energia celular e vai diminuir a nossa imunidade. Então, gente, a alimentação
nessa época de quarentena, ela é extremamente importante para vários motivos que eu vou abordar aqui. Primeiro, não adianta achar que a alimentação vai nos suprir essa necessidade de afeto e contato com as pessoas, tá? Segundo ponto, dependendo do tipo de alimentação, a gente vai diminuir a nossa imunidade. Quanto mais a gente diminui a nossa imunidade, mais tempo a gente vai levar em quarentena. Nós temos que aumentar a nossa imunidade para que essa quarentena possa ser liberada logo. Quanto menos casos do corona a gente tiver nas nossas regiões, menos tempo de quarentena. Quanto mais a nossa imunidade estiver ativa, menos casos de corona nós teremos. Como que nós vamos aumentar a nossa imunidade? Na alimentação, tem alguns fatores que nos ajudam. Primeiro ponto, a água. Como está o consumo de água? Você tem tomado água todos os dias? Você tem tomado água de forma correta? Ah, não sei, acho que sim. Como que é a forma correta? A forma correta de tomar água é mastigando a água. Eu sempre brinco com isso, com a questão de mastigar a água. Não é simplesmente pegar um copo d'água e virar ele todo, virar 500 ml de água durante todo o dia. Eu tô com meu copo aqui, ó, tem um restinho de água aqui. O que eu quero dizer com mastigar a água? Durante todo o dia, isso aqui. Um golinho, 2 golinhos, e não virar um copão. No momento que a gente vira uma quantidade grande de água, o nosso organismo não consegue se hidratar. Ele não consegue aproveitar essa quantidade de água. É uma enxurrada de água que não entra na célula. Pensem vocês naquela chuva que nós temos aqui no sul, a chuva de inverno. Aquela chuvinha pequenininha, ela chega a encharcar o solo. Agora, as chuvas de verão, que nós temos no verão, aquela, como a gente chama, as trombas d'água. Cai um monte de água num tempo curto, dali a um tempinho o solo tá seco. A terra não aproveitou aquela água. Mesma coisa a nossa célula. Então, a primeira coisa, para as nossas células terem capacidade de aproveitar os nutrientes, elas precisam estar bem nutridas. Então, vamos tomar água de pouquinho. Como que eu sei a quantidade de água que eu devo tomar por dia? Uma dica rápida. Você pode multiplicar o seu peso hoje por 34 ou 35. Vai dar a quantidade de hidratação de líquido que você precisa por dia. Então, 34 ou 35 mililitros por quilo de peso. Vai dar uma quantidade boa de água, de líquido, de hidratação. Então, uma metade disso você pode usar na própria alimentação, com bebidas líquidas, e a outra metade água pura, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Temos a nossa célula hidratada, então vamos pensar agora na oferta alimentar. Então, assim, tem uma coisa que muitas pessoas me perguntam bastante em relação aos macronutrientes. A mídia, é muito comum a gente ouvir falar da relação ideal de carboidrato, gordura e proteína na nossa alimentação. Às vezes eu recebo pacientes que fazem a academia e aí eles fazem uma alimentação voltada para o ganho de massa, enfim. E eles me chegam assim falando, eu como uma proporção, e fala lá a proporção em termos de porcentagem de carboidrato, gordura e proteína. Isso é importante? É importante, mas não é tudo. Para o funcionamento da nossa célula, para que a nossa célula consiga aproveitar os micronutrientes, nós precisamos ter uma oferta de micronutrientes por dia. Essa oferta de micronutrientes nós conseguimos através das frutas e das verduras.
Travou, gente? Vocês estão me ouvindo? Parece que travou aqui pra mim. Me deem um oizinho aí, por favor, para eu ver se vocês estão me ouvindo. Acho que não estão me ouvindo. Estão aí, pessoal? Ah, tá. Estamos ouvindo. Oi, Vanúcia! Então, gente, os micronutrientes são extremamente importantes para a saúde da nossa célula. O que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais. Por exemplo, a vitamina C, vitamina D, vitamina A, todas as vitaminas do complexo B. E os minerais é o cálcio, zinco, ferro, cobre, magnésio, cromo, todos esses e muito mais. Esses micronutrientes, eu gosto de considerar o organismo como uma engrenagem, né? Nós temos várias dessas engrenagens no nosso organismo, dentro do nosso metabolismo, dentro da nossa saúde em geral. Eu enxergo o nosso corpo, as nossas rotas metabólicas, como uma máquina mesmo, uma engrenagem. Cada uma desses dentinhos que se engrenam assim, eles são estimulados por algum tipo de vitamina ou mineral, ou os dois. Então, se a gente se preocupa apenas com os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, nós não conseguimos ter uma oferta ideal de micronutrientes. Eu recebo muitos pacientes que com alguma orientação por medo de carboidrato, às vezes, que é de retirar as frutas. Ai, eu não consumo fruta porque tem muito açúcar, tem frutose. Sim, tem frutose. Frutose é o açúcar da fruta. Só que, junto com a frutose, tem os micronutrientes. Se nós consumirmos carboidratos, que é o que chama nessa época de quarentena, não tem micronutriente nenhum e tem muito mais açúcar. Então, em vez de ficar com medo da fruta, vamos usar a fruta, vamos consumir a fruta para que tenhamos uma oferta de micronutrientes excelente para a nossa célula. Então, isso é extremamente importante. Os micronutrientes. Então, com isso, uma dieta muito colorida, uma dieta... Tá barulho aí, Gisele. Desculpe o barulho, gente. Então, assim, uma dieta muito colorida, nós conseguimos ter uma oferta de nutrientes melhor. E eu tava esses tempos na casa de um casal amigo, e eles têm um filho adolescente. E a gente falando sobre isso, né, da alimentação colorida e tal. E aí esse adolescente falou assim pra mim: ah, não, a minha alimentação é super colorida, eu tenho uma saúde de ferro por causa disso. Eu, que legal. Sim, eu como um pacote de M&M's todo dia. Tive que rir, né? Tomar uma aguinha aqui. Aproveitem também água aí comigo também. Então, eu tive que rir dele, né? Imagina. Claro que assim, quando a gente fala de uma dieta super colorida, a gente tá falando de cores naturais, né? Então, um prato, por exemplo, um arroz, de preferência arroz integral, de preferência pode cozinhar o arroz com cúrcuma, com açafrão, que vai dar uma ação anti... Olha o que chegou aqui, gente! A minha super secretária vem aqui. Minha super secretária aqui, ó. Oi. Me trouxe laranjas. É isso aí. Que lindo. Obrigada, meu bem. De nada. O barulho era esse. Ela tava arrumando laranja para mostrar para vocês. Então, gente, é isso aí. Então, vamos imaginar. Um prato, por exemplo, a gente faz um arroz integral. Pode colocar um pouquinho de cúrcuma ou açafrão, enfim, mesma coisa.
ele é o super antioxidante, o que vai já nos ajudar em toda a parte inflamatória. Então já temos um arroz com fibras, um arroz com minerais, com micronutrientes. Colocamos um feijão, de preferência o feijão vermelho, que é menos agressor para a mucosa intestinal. Depois colocamos ali, por exemplo, um brócolis refogadinho, um brócolis no vapor. Depois uma cenourinha no vapor. Depois um frango. Depois uma salada para os vegetarianos, por exemplo, uma salada bem colorida, com várias folhas, acrescentando, por exemplo, Ora Pronobis, que é uma folha muito gostosa e tem uma quantidade de proteína enorme para os vegetarianos. Então, gente, com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue fazer uma alimentação colorida e natural no nosso dia a dia, pensando nisso, nessa oferta de nutrientes. Como a minha baixinha aqui trouxe a fruta, né? A fruta, nesse momento de restrição, onde a gente tem uma vontade, uma carência um pouco maior do açúcar, a gente pode trazer a fruta já pensando nisso, nesse aconchego do sabor, entende? Nós podemos usar 3 tipos de frutas por dia. O bom seriam frutas diferentes por dia. Mas se você não consegue 3 tipos diferentes, que comam 3 frutas. Claro que o ideal é uma laranja de tarde, de manhã uma banana, no meio da tarde ou antes de dormir, ou enfim, um pedacinho de mamão, por exemplo, né? Orgânico, melhor ainda. Sabe? Com boa vontade a gente consegue trazer bastante diversidade para a nossa alimentação. Eu sei, gente, que nessa época de quarentena às vezes não dá vontade de nada. O que eu tô trazendo aqui são ideias, são sugestões. E mais especificamente falando de imunidade, como a laranja, por exemplo. A laranja vai nos trazer vitamina C. A vitamina C é extremamente importante para a imunidade, para a cicatrização e para a energia. Para as pessoas que estão mais cansadas, com dificuldade de memória, com concentração ruim, a vitamina C ajuda nisso, na energia mental. Então, também é um alimento bem interessante nesse momento. Então, aonde a gente tem? Na própria laranja, no limão, na acerola, no kiwi, né? Então, nós temos várias frutas interessantes para essa situação. Um outro micronutriente muito importante para a nossa imunidade é o selênio. O selênio nós encontramos na castanha do Pará. A castanha do Pará, ou castanha do Brasil, também em algumas regiões do país se chama assim, ela é riquíssima em selênio. Se nós consumirmos de 2 a 3 castanhas do Pará por dia, nós conseguimos aumentar bastante a nossa imunidade, tá? A gente chega aos níveis bem ideais de selênio comendo castanha. Então, são coisas bem interessantes que a gente pode fazer. E ainda assim, a gente pode usar frutas picadas com esse selênio, com a castanha picadinha em cima. Então, a gente já tem o micronutriente, já tem a vitamina C, ou os outros também, as outras vitaminas também nas frutas, mais o selênio na castanha e outros minerais também. Pensando também no zinco, o zinco é extremamente importante também para a imunidade, para muitas dessas engrenagens aqui. O selênio o zinco é super importante para a ativação dessas engrenagens da nossa máquina que eu estava falando. Então, o selênio nós vamos ter na linhaça, na pepita de girassol, na semente de abóbora. Então, a gente pode fazer um mix com a castanha e essas outras sementes e botar em cima das frutas. Fica gostoso, vai suprir uma carência pelo sabor doce e vai nos nutrir de verdade, nos proteger de verdade, estimulando a nossa imunidade. Outra coisa bem importante para a imunidade é a vitamina D.
Já se falou aí, os cientistas já falaram aí nessas pesquisas em relação ao corona, já falaram que as pessoas que têm uma quantidade de vitamina D alta no sangue são pessoas que não pegam o corona. Já está sendo comprovado isso. A vitamina D é a vitamina do sol. Então, quando eu falo isso, os pacientes têm me questionado assim, mas eu não posso sair para a rua, o que adianta? Ok? As pessoas que moram em casa e têm quintal, já está resolvida a situação, né? E o ideal, principalmente para quem mora mais no sul, que agora vai chegando próximo do inverno, a gente tem menos raios solares com incidências de vitamina D. Então, quanto mais próximo do meio-dia, melhor para essa captação da vitamina D. Então, assim, para as pessoas que moram em apartamento, que não pega sol de forma alguma, eu sugiro que essas saídas que tem que dar, né, para supermercado, para farmácia, para coisas fundamentais, que priorize esse horário. Priorize o horário do meio-dia, para captar mais vitamina D. Só um minutinho que tá barulho aqui. Tá barulho? Vocês devem estar ouvindo um monte de barulhos aí. A minha secretária particular aqui mexendo em papéis. Então, priorizem o horário do sol do meio-dia para fazerem as suas voltas na rua. Quanto mais exposto, aproveitar que ainda tá quente, então braços de fora para pegar bastante sol desse horário para conseguir captar uma quantidade ideal maior de vitamina D. Para quem não tá saindo de jeito nenhum, então vá naquela janela do seu apartamento que pega sol e fique lá, fique exposto um pouco. Se for o sol do meio-dia, melhor. Fique uns 10, 15 minutos no sol do meio-dia, já é o suficiente para ter um despertar da vitamina D nas suas células. E com isso ajudar na imunidade. A vitamina D é excelente para uma série de coisas. Ela é muito usada para quem tem doenças autoimunes também. Vitamina D é bem importante para isso. E agora eu quero falar um pouquinho no quesito da felicidade. A felicidade, eu tenho alguns pacientes me procurando, além das questões normais, assim, da parte nutricional, se queixando bastante dessa questão da quarentena, da restrição, né? Então, eu tenho visto muito essa questão da baixa da frequência celular que as pessoas estão tendo. Muitas pessoas estão tendo, volto a frisar para quem entrou depois, com a escolha alimentar de carboidratos, né? De muito carboidrato, muito açúcar, para tentar diminuir um pouco a nossa ansiedade. Então, esse tipo de alimento rouba a energia, baixa a nossa frequência e a gente não consegue acessar as frequências de felicidade. Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês, essa informação dos micronutrientes, a informação de tomar mais água, tudo isso vai de encontro com esse aumento da frequência das nossas células e vai nos trazer uma proximidade com as frequências da felicidade. Se a nossa célula está aberta para essas frequências da felicidade, as coisas do dia a dia ajudam para isso. E tem uma coisa extremamente importante que eu falo sempre para as pessoas. Vamos diminuir um pouco a quantidade de informação na televisão mesmo, desses telejornais falando o número de acometidos pelo corona, falando todas as dificuldades e as situações políticas do país. Gente, esse tipo de informação só baixa a nossa frequência,
mais necessidade vamos ter de consumir carboidrato ou açúcar, que vai baixar mais ainda a nossa frequência. Então vamos ouvir músicas que nos elevam, vamos colocar filmes que nos elevam, vamos procurar livros, leituras, várias outras coisas que elevam a nossa frequência. Pensar em coisas alegres, pensar em como resolver as situações da melhor forma possível. Eu sempre falo que todas as coisas têm um lado bom e um lado não tão bom assim. Que nós temos duas escolhas. Nós podemos ficar olhando para o lado não tão bom assim da situação ou para o lado bom da situação e tirar da situação um aprendizado, um crescimento espiritual para quem acredita nisso, ou mesmo crescimento como pessoa. Sabe? Então vamos cuidar da nossa alimentação, das nossas células, cuidar do nosso corpo, a nossa casa interna. O nosso corpo é a nossa casa interna. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, o meu papel dentro da nutrição é trazer para os pacientes o conforto de estar dentro do seu próprio corpo. Nós não temos outro corpo. Eu cansei desse, quero pular para outro corpo. Eu não vou conseguir fazer isso. Nós temos que seguir dentro do nosso corpo. Então, nós precisamos colocar as melhores informações dentro das nossas células. A melhor informação para que a nossa célula consiga trabalhar da melhor forma possível. E com isso, a gente consiga levantar a nossa frequência, trazer mais saúde e com isso sentir mais felicidade. Gente, a informação inicial que eu queria trazer para vocês era essa. Nós temos ainda alguns minutos, como nós começamos a nossa live mais atrasados um pouquinho, o Instagram ele autoriza lives de 1 hora. Nós temos aqui em torno de uns 20 minutos ou mais, uma meia hora talvez. Eu quero abrir para perguntas. Eu quero responder perguntas de vocês. Então, para quem está nos ouvindo aí, para quem está nos acompanhando, se tiverem perguntas, senão eu tenho muito mais informação para passar. Mas eu quero abrir para perguntas. Vou ter que botar o óculos, eu acho. M. Blingero, não sei quem é, tá dizendo exatamente lidar com a nossa realidade de maneira positiva. Exatamente, trazendo essa positividade para nossa célula, para nossa energia. Obrigada, Vanúcia, querida. Trazendo essa positividade para as nossas células, para nossa energia, para o nosso dia a dia, a gente começa a conseguir. Obrigada, querida Kelly. A gente acaba conseguindo levar essa positividade para situações que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Rose, um beijo. Então, a gente pode lidar melhor com tudo isso. E tem uma coisa muito importante. Aqui tem uma perguntinha. Quero saber sobre alimentos que auxiliam no bom humor. Castanha só pode ser do Pará. Tá, peraí, gente, deixa eu responder essas duas. Eu tava falando da questão muito positiva. Lu, amada, beijo a todos aí, gente querida. Flávia, tá. Flávia, peraí que eu já te respondo a tua pergunta. Bom, vou ao raciocínio que eu ia falar. Da coisa muito importante que lembrei, era a questão assim, a gente trazendo, volto a frisar porque isso é muito importante, a gente trazendo a saúde celular para o nosso organismo, para as nossas células, a gente aumenta a nossa frequência, todos nós, cada um, você que tá aí, cada um de vocês que estão aí me assistindo nesse momento, cada um que melhora a sua frequência, a sua energia celular, a sua energia como pessoa, você consegue atingir no mínimo 10 pessoas à sua volta. Então, se você melhorar a sua imunidade,
Você melhora a sua frequência e você melhora a imunidade e a frequência de 10 pessoas à sua volta. Você tem noção do que é isso? Agora, se você ficar ouvindo notícias ruins, ficar com medo, ficar apavorado, ficar disseminando notícias ruins por aí, você vai contaminar muito mais do que 10 pessoas. A situação mais densa e mais pesada, ela vai mais longe, vai mais rápido. Então vamos nós que estamos aqui nesse momento, nessa quinta-feira à noite, agradeço a cada um de vocês que estão comigo aqui. Cada um de nós, se conseguirmos fazer a nossa parte de melhorar a nossa frequência, nós vamos conseguir no mínimo 10 pessoas à nossa volta. E a gente consegue erradicar esse vírus e a gente consegue nos liberarmos logo dessa quarentena, voltar a circular por aí e ter o afeto que tanto nos falta, que faz necessidade do doce, como eu estava falando antes. Bom, vamos para as perguntas. Então, a Flávia quero saber sobre alimentos que auxiliam no bom humor. Alimentos de bom humor são aqueles alimentos que têm a maior oferta de micronutrientes. O bom humor, ele vai entrar nas nossas células da forma como eu estou falando até agora. Quanto mais micronutrientes nós temos na nossa célula, quanto melhor hidratadas nossas células, nós teremos mais condições do bom humor. Claro que nós temos as substâncias específicas para o bom humor, que são a serotonina, por exemplo. Então, alimentos antioxidantes, o cacau, eu não tô falando o chocolate, eu tô falando o cacau, tá? Então, o cacau acima de 70%, os nibs de cacau, são coisas, é um alimento bem interessante para o bom humor, tá? A própria banana caturra, aqui no sul a gente chama de caturra, que é aquela maior, lá para a região centro-oeste é chamada de banana nanica. Por incrível que pareça, é a maior, mas é chamada de banana nanica lá. Ela tem uma quantidade de triptofano bem interessante. O triptofano é um precursor da serotonina. Então, também é um alimento que eu brinco que a banana é a fruta da felicidade. A Fábio está perguntando se a castanha tem que ser só do Pará. Para o selênio, sim. Aonde a gente tem a quantidade de selênio boa é a castanha do Pará. Castanha de caju tem outras fontes, tem outros nutrientes, não o selênio. E o foco aqui é a gente turbinar a nossa imunidade, tá? Vamos ver. Aqui tem... não sei quem é, Laênio Júnior. Salva a live no final. Eu não sei salvar. Se tu puder me ensinar, Júnior, se alguém estiver me ouvindo aí, puder me ensinar, eu não sei salvar a live. Essa é a minha segunda live na vida, eu tô aprendendo ainda. Mas logo, logo eu chego lá. Certo, gente? Não temos mais perguntas? Temos. Água em excesso pode causar perda de minerais? De nada, Fábio. Perda de minerais, eu não diria. Mas a água em excesso, ela gera uma dificuldade na digestão. Ela atrapalha um pouco a questão da produção das enzimas. Então, nesse sentido, até sim. Perda de minerais, eu não diria, porque os minerais eles têm que estar dentro da nossa célula. A água em excesso num dia, ela não vai tirar os minerais de dentro da nossa célula, tá? Deixa eu ver aqui. Sobre o jejum matinal... Malu, querida. Temos live com a Malu no domingo. Malu, anotem aí, pessoal. @MaluKBarbosa. No domingo de manhã, 9h30, se não me engano. Depois tu põe aí, Malu, para o pessoal olhar o horário da nossa live. É uma super professora uma super educadora física, fantástica, tem um trabalho incrível. Domingo a gente fala. Então, o jejum matinal, um pouco mais prolongado, o que tu achas, querida? Querida é tu. Jejum intermitente, segundo estudo, e pratico por pelo menos 12 ou 13 horas, também é uma prática muito saudável para aumentar a imunidade.
Com certeza, Malu. O jejum é excelente. Só que assim, ó, ele é extremamente importante para a imunidade, para a felicidade, para a energia, para o aumento de frequência das nossas células. Porém, não são todas as pessoas que estão preparadas e que podem fazer. O jejum não é de qualquer jeito. Eu até posso programar, se vocês tiverem interesse, uma live ou algum vídeo falando um pouco mais sobre o jejum. Mas o jejum é uma coisa muito individual. Então, não é de qualquer jeito, mas o jejum de 12 horas, pegando ali a janta, né? Pegando da janta para o café da manhã ou para a primeira refeição de manhã. Agora, Madelon, amada, obrigada, querida. Agora que nós estamos em casa, de repente fica um pouco mais fácil para você jantar e fazer um período de 12 horas até a primeira refeição de manhã. Isso já ajuda bastante. Eu, particularmente, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito. Tu quer a live do jejum, Madelon? É isso? Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de fazer o jejum do almoço, de 12 horas do café da manhã para janta. Também dá. Só que isso é como o meu organismo adapta ao jejum. O jejum é uma coisa super interessante, porém, ele tem que ser personalizado. Ele tem que ser específico, adaptado. Mas a dica geral que eu posso dar é essa de 12 horas da janta para a primeira refeição. De repente, esse ajuda vocês. E assim, para quem está bem adaptado com o jejum, agora falando da felicidade, do aumento de frequência, o jejum de 24 horas, se o Will estiver aí me ouvindo, o marido da Lu, a Lu eu sei que tá. O jejum de 24 horas ou mais, não tô dizendo que é para vocês saírem fazendo amanhã, tá? Mas é extremamente interessante para o aumento da frequência energética do nosso organismo como um todo. Quando eu digo isso, eu sinto assim, para quem me conhece também, sabe muito que eu não sou só nutricionista da célula, do intestino, da saúde mesmo, específica do corpo físico. Eu sou nutricionista da pessoa como um todo. Eu olho para a pessoa como um todo. Por isso que eu falo muito desse aumento da frequência energética. É da frequência como um todo. Eu não sou só o corpo físico. Eu sou o corpo emocional, o corpo espiritual. E tem outros. Para quem é mais dessa área sabe do que eu tô falando. Então, eu cuido, eu escolhi cuidar do corpo físico para que a pessoa tenha um conforto em estar dentro de si mesmo e consiga cuidar dessas outras áreas. O jejum mais prolongado, ele ajuda muito nessas outras áreas também. É muito, muito interessante. Vanúcia, deixa eu ver. Adicionamos a linhaça dourada e a gergelim nas refeições maiores. A pepita que você falou são de abóbora? Não, Vanúcia, a pepita de girassol e a semente de abóbora, tá? É que no girassol se chama pepita, que é a partezinha bem pequenininha, né? É que tem dentro daquela casquinha. E a semente de abóbora é a semente, não pepita, tá? Assim, nomenclatura isso, né? Vanúcia também quer do jejum. Tânia, querida, quando tomo sol, preciso tomar K2 para uma melhor assimilação? Tânia, é interessante sim, mas não é uma informação que eu gosto de passar a nível geral, porque senão daqui a pouco sai todo mundo comprando K2 na farmácia e não é assim. Nós temos que ver a quantidade de vitamina D e K2 que precisa o seu organismo. Então, essa pergunta já é uma coisa bem mais específica, bem individualizada. Para quem me conhece também sabe que a nutrição que eu pratico, a nutrição funcional, ela preconiza a individualidade bioquímica. Então, a questão da quantidade de K2 entra nessa questão da individualidade bioquímica.
Olha, muita gente falando, a Kelly também do jejum, Madelon confirmando. Vou programar então, pessoal, um material bem legal para você sobre o jejum e dou notícias. A Vanúcia, água com limão pela manhã quebra o jejum? Não quebra. Pode usar água com limão, pode usar café e pode usar chá de erva natural, tá? Não quebra jejum. Malu, querida. Lu, acabamos de fechar jejum de 24 horas. Que show, Lu! Parabéns! Para quem não conhece a Lu, é uma amigona minha que relutava um monte na questão do jejum, tinha uma dificuldade assim em adaptação. No início realmente é difícil o jejum. Tô muito feliz que tu conseguiu, Lu, parabéns. Mas, gente, volto a frisar, não saiam amanhã de qualquer jeito fazendo o jejum. Eu conheço a Lu há 2 anos e agora ela conseguiu fazer o jejum de 24 horas. Então, é assim, é com preparação. Comecem com de 12 horas, pegando o horário do sono, tá? Vai ser mais fácil de vocês lidarem. Eu já fiz várias vezes jejum de 24 horas ou mais. E para mim é mais fácil fazer o jejum, esse jejum mais prolongado, ou quando eu tô trabalhando, ou quando eu tô envolvida, quando eu tô distraída. Porque um jejum mais prolongado, se a gente tá em casa e outras pessoas estão comendo, fica muito difícil. O mesmo de 12 horas, ou 16, enfim. Se a gente vê pessoas comendo ou sente o cheiro, a gente tem esse estímulo dos nossos sentidos, fica mais difícil manter o jejum. E o jejum tem que ser uma coisa prazerosa, não tem que ser uma coisa dura, difícil, né? Para ele trazer essa elevação de energia, ele tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que ser um desafio gostoso de cumprir e não uma coisa espetada, digamos assim, entende? Eu tenho certeza que a Lu fechou o jejum de 24 horas porque tá junto com o Will. Então, assim, num jejum prolongado, fazer meditação, tá em contato com a natureza, é uma outra vibe, digamos assim, né? Pra conseguir um jejum mais prolongado aí. Aqui a PEC, orgulho, minha mana, querida. A Lu dando risada aqui. Rafinha, querido. Café puro sem açúcar. Ah, sem dúvida, Rafa. Nem cogito a possibilidade de açúcar no café. No máximo, óleo de coco e canela para ativar ativar o metabolismo, ativar a queima de gordura, para quem quer aproveitar o jejum para emagrecimento. Café puro com óleo de coco e canela em pó ou gengibre em pó fica bem, bem saboroso e ativa bastante. Então fica bem legal. Temos um tempinho ainda que o Instagram simplesmente desliga a live com 1 hora. Então eu não quero me perder no tempo. A gente deve ter uns 15 minutos, porque agora são 9 horas. Como eu atrasei o início da live, no mínimo uns 10 minutos a gente ainda tem. O Júnior, no assunto da energia, precisamos cuidar da frequência vibratória. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ó, Lu, vencendo barreiras, liberando crenças. É isso aí, amada, isso aí. A Lu e o Will estão contaminando muito mais de 10 pessoas em volta com esse jejum de 24 horas. Chimarrão corta jejum? Acredito que não, porque o chimarrão entra no chá, tá? Mas posso confirmar isso e trago melhor informação. Eu tomaria o chimarrão em jejum sem problema, porque a hidratação no jejum a gente mantém, tá? E o chá pode ser tomado. Só tem que cuidar, por exemplo, se a erva do chimarrão tiver açúcar, que as ervas comuns têm açúcar. Então, não dá. Se tiver açúcar, quebra jejum, tá? Então, tem que ser uma erva pura, sem açúcar. Vanúcia, super dica, adorei. Que bom, querida. Carolzinha, minha mana do coração. Jejum para quem está em período de amamentação. Carol, não, Carol, por favor, né? Não, menos. O de 12 horas ali, pegando a noite, até vai.
Mas eu acho que não. No período de amamentação, gestação, são situações mais delicadas, são situações onde o nosso organismo, ele não tá só pensando na gente, ele tá pensando também no bebê. No caso da gestante. No caso da nutriz, que a gente chama, que é a mãe que tá amamentando, o teu organismo, ele tá produzindo leite pro bebê. Então, o jejum, ele vai acabar dando uma restringida interessante, importante, naquele período ali, né? E então, eu não recomendaria. Também não tem nenhum artigo agora aqui para te dizer, ali tá o artigo que proíbe, que não indica. Não fiz isso, não tenho isso. Mas eu não indicaria, tá? O que tu pode fazer? Porque o jejum, a gente pode iniciar ele de várias formas, não precisa ser direto a restrição alimentar. Tu pode fazer jejum de alguns alimentos, por exemplo, jejum de carne por algum tempo. Eu ia dizer jejum de açúcar, mas esse teria que ser eterno, né? Mas enfim. Sabe, Carol? Então tu pode fazer algumas coisas nesse sentido. Eu não diria um jejum prolongado para ti nesse momento, não. E tu tem uma energia linda, não te preocupa com isso, nesse momento agora. Eu sei que tu tá pensando no jejum pra tua saúde, né? Mas eu acho que nesse momento a prioridade é a produção do leite, tá? Fábio, adorei muito Ai, gente, eu não enxergo. Adorei, muito bom as informações. Obrigada, querida. Raquel acenando, Tânia, Carol. Carol ama o jejum. Jesus, que saudade. Ainda falta muito. Tá amamentando, né, amada? Mas, Carol, teu cabelo tá lindo. Obrigada, Tânia. Tânia, querida. Carol, olha só. É extremamente importante esse momento que tu tá vivendo de amamentação. Eu quero pegar os nossos últimos minutinhos aqui, espero que a live não caia logo, mas assim, ó, para quem tá amamentando, para quem vai amamentar, para quem já amamentou, esse momento da amamentação é o momento aonde, falando, né, da felicidade, que é um dos nossos assuntos de prioridade hoje, é extremamente importante o momento da amamentação, e a Carol sabe muito bem disso, mas eu vou frisar isso aqui. O momento da amamentação é o momento onde a gente consegue criar um vínculo com o bebê e a gente consegue aumentar a produção de ocitocina no bebê, que é o hormônio do amor. Então, quanto mais a gente consegue amamentar, quanto mais a gente olha no olho do bebê no momento da amamentação, mais a gente ativa a ocitocina naquele bebê, mais capacidade de amar ele vai ter na vida toda, de ter carinho, de ter amorosidade. Ah, mas eu não tenho leite, eu tenho que dar mamadeira pro meu filho, e agora ele não vai ter capacidade de amar. Gente, a gente pode pegar o bebê, colocar uma madeirinha na boca e ter o contato visual. É a mesma coisa, mesma coisa. Então, Carolzinha, guarda o jejum para daqui a pouco, cuida aí do teu leite, tá? Te tranquiliza com isso que tu vai ter muito tempo ainda para fazer jejum, tá, minha linda? Faz jejum, mas tu já faz, eu ia dizer, faz jejum de notícias ruins. Eu sei que tu já faz. Deixa eu ver aqui. Ótimas informações. Obrigada, Pan, querida. Malu, obrigada por todas as orientações, live maravilhosa. Vocês é que são maravilhosos, gente. Eu não sei se a gente tem mais tempo, então já vou começar a me despedir. Quero dar alguns recadinhos. Essa live é a primeira live que nós estamos fazendo pela Clínica Navita, a clínica onde eu trabalho, uma das clínicas onde eu trabalho. E a nossa intenção lá na clínica é que a gente tenha uma sequência de lives com todos os profissionais lá da clínica. É uma clínica, para quem não conhece, que nós temos várias áreas, vários profissionais, é uma clínica muito completa.
que vem trazendo justamente isso tudo que a gente está falando, vem trazendo essa expansão de energia, cuidando de todas as áreas da saúde, do nosso corpo físico, mental, espiritual, porque temos acupuntura, estética, massagem, tem muita coisa legal lá. Então a gente tá querendo trazer essas lives. Isso significa que eu posso voltar por esse canal aqui, posso fazer falando sobre o jejum e outros assuntos. Vocês podem colocar aí nos comentários, no próprio Instagram da clínica, assuntos que vocês têm interesse, não só da área da nutrição, na área da saúde em geral, para a gente levar para os outros colegas e trazer essas informações nesse período tão delicado que a gente está passando, né? Então eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu também tô lançando lentamente, mas eu tô lançando meu canal no YouTube. É Nutri Letícia Jaques. Por enquanto tem um vídeo lá de apresentação. Eu quero ver se agora, nesse final dessa semana, eu consigo gravar outros vídeos para começar a colocar lá. E a intenção é justamente essa, trazer essas informações para que a gente consiga ter o nosso corpo físico bem, para que a gente tenha o restante dos nossos outros corpos bem também. Certo, pessoal? Muito obrigada por vocês terem reservado esse tempinho para estar aqui batendo esse papo. Adorei, estou muito feliz com a receptividade das minhas lives, tá? Voltamos então a nos falar. Aí no Instagram da clínica tem todos os contatos da clínica, tem as informações dos outros profissionais também. Muitos profissionais estão atendendo lá, nós estamos fazendo atendimento, eu estou atendendo de casa, da forma online, muitos profissionais lá estão atendendo com horários bem restritos, e então não deixem de se cuidar nesse período. Não vamos nos largar em função de toda essa energia de quarentena pesada aí. Gente, eu tenho um mega parceiro meu, que é o Rafael de Carvalho. Esse cara é uma pessoa assim, ó, sem palavras. E eu acabei não falando aqui na minha live hoje, o assunto foi indo para outro rumo. Mas para quem me conhece ou para quem não me conhece, eu sou especialista em alergia alimentar. E o Rafinha, ele me ajuda muito na detecção desses alimentos agressores alimentares. E estes alimentos também, assim como o açúcar, também roubam a nossa energia. Então, o Rafa da Clínica Carvalho é uma pessoa fantástica, faz um exame para detectar os alimentos que roubam a nossa energia. Então, também posso dar mais informações para vocês, me peçam, entrem nos meus canais. O meu Instagram é @NutriLeticiaJaques, assim como o meu canal no YouTube, NutriLeticiaJaques. Então eu posso falar mais para vocês sobre esse teste de alergia alimentar para detectar quais são os seus alimentos que roubam energia. Porque os alimentos que roubam energia, eles têm diferença de pessoa para pessoa, é muito individual. O açúcar é geral. Tem vários alimentos que roubam energia de uma forma geral, mas tem outros que são específicos seus. E às vezes você acha que está se alimentando super saudável e está alimentando com algum tipo de oferta de alimento que acaba roubando energia. Sim, Malu, tem que fazer. O Rafinha tá atendendo aí. Vai lá fazer os teus exames. Certo, pessoal? Obrigada por estarem comigo até aqui. Um beijão para vocês e a gente volta a se falar. Tá bom? Como é que desliga isso agora? Ah, gente, se alguém souber aí me dizer, obrigada, maninha. Se alguém puder aí me dizer como é que eu gravo a live antes de encerrar, eu devo ter mais alguns minutinhos antes de cair. Se alguém tiver essa super informação nos últimos segundos, senão eu vou acabar perdendo essa live de novo, que não tem problema, a gente faz outra.
tá? Preciso, a Josi precisa dos exames. André, não descobriu ainda como grava live? Não sabemos. Ai, tem 24 segundos. Vai cair, pessoal. Obrigada, então. Eu vou tentar gravar depois que encerrar aqui, tá? Um beijo no coração de todos. Conto com vocês lá na Clínica Navita para prestigiar o trabalho meu e dos outros profissionais também.